Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, dia 20 de junho, nós vemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. No Evangelho de hoje, Jesus vem ensinar para não julgar ninguém, para não seres julgados. Jesus via muito que havia ali a grande hipocrisia legalista dos mestres da lei, dos fariseus, que ficavam julgando e não olhavam para si mesmos. Ficavam observando a vida do outro, falando, enquanto a vida deles tinha muito mais ainda para ser corrigido. E aí Jesus dá o exemplo: por que observas o cisco do olho do teu irmão e não presta atenção na trave que está no teu próprio olho? Tira a primeira trave do teu olho, aí terá condições de ver melhor para querer tirar o cisco do olho do teu irmão. Então Jesus chama a atenção para que percebam que deve primeiramente olhar para si e cuidar de si mesmo e não ficar julgando ninguém. Porque o julgamento pertence a Deus. Ele que é o conhecedor de todas as coisas e do mais íntimo do coração humano. Então toda pessoa ali deve sempre eliminar de si aquilo que é de preconceito, às vezes, da vida do outro, e procurar ter uma boa convivência fraterna para viver uma vida de bem e uma boa harmonia. Portanto, o ideal da boa convivência é não julgar para não ser julgado. Com que a mesma medida com que medirdes serão medidos. Então Jesus mostra ali que é preciso cuidado, porque da mesma forma que estão julgando, serão vós depois julgados. Então o cuidado para não ficar vivendo a vida, às vezes, só observando a vida do outro, querendo julgar, enquanto esquece de cuidar de si mesmo, dos seus atos, do seu comportamento, da forma de viver, de ser. Então o Evangelho ensina para nós, para que tenhamos sempre grande cuidado conosco, lembrar que o julgamento só cabe a Deus e nós devemos sempre procurar amar, respeitar uns aos outros e não ter a tentação de ficar julgando ali, querendo falar, fazer aquilo que não cabe a nós. Então, procuremos sempre estar de boa conduta com todos e viver bem, para que nós possamos então sermos sempre testemunha fiel do Senhor, da boa maneira de viver, de ser, que o Senhor possa contar conosco, de que seremos sempre pessoas de bem, com um bom comportamento, o bom procedimento, a boa conduta, o bom respeito, educação. Tudo isso vai fazer com que nós possamos mostrar para o outro, ensinar para o outro a maneira correta de viver, de ser. Mas jamais querer ficar julgando, às vezes querendo cuidar tanto da vida do outro e esquecendo de cuidar da sua própria vida e acabar sendo condenado depois. Então que o Senhor nos conceda o bom discernimento, a sabedoria, para que assim, conforme Ele nos ensina com sua palavra, que possamos colocar em prática, para que o bom cuidado, atenção, respeito mútuo uns para com os outros, vai fazer com que haja mais harmonia e o mundo caminhe melhor no dia a dia, com mais respeito, amor uns para com os outros. Que o Senhor nos conceda a graça e a sabedoria e o bom discernimento de vivermos bem e não julgar a ninguém, não querer tirar o cisco do olho de ninguém, deixar que Deus, Ele que pode julgar tudo, que Ele vá conduzindo
e cuidando da parte do julgamento, enquanto para nós não cabe a nós fazermos isso. Então cuidemos bem e vivamos bem para sermos sempre bons filhos e filhas amados de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.